Talvez você tenha percebido que ultimamente explicar quem você é começou a parecer um esforço desnecessário, como se cada tentativa de se fazer entender apenas criasse mais distância ao invés de conexão, como se quanto mais você tentasse traduzir o que sente, menos as pessoas realmente compreendessem. E isso não aconteceu de forma dramática ou repentina, foi sutil, quase imperceptível no início, pequenas discordâncias, olhares de estranhamento, perguntas que antes não existiam começaram a surgir, e de repente aquilo que fazia sentido para você passou a exigir justificativas constantes. Suas decisões passaram a ser vistas como exagero, seu silêncio como frieza, seus limites como egoísmo, e você começou a notar que aquilo que mudou não foi apenas a forma como você age, mas a forma como os outros passaram a reagir à sua autenticidade, como se existisse uma versão sua que era aceitável e outra que agora passou a causar desconforto, como se as escolhas que hoje trazem paz interna estivessem ao mesmo tempo criando ruídos externos. E talvez pela primeira vez você tenha sentido que continuar tentando ser compreendido estava te afastando de algo mais importante do que a aprovação, algo que não podia mais ser negociado sem que você perdesse a si mesmo no processo. Porque existe um ponto no amadurecimento psicológico em que a necessidade de ser entendido começa a entrar em conflito com a necessidade de ser verdadeiro. E nesse ponto, qualquer tentativa de manter as duas coisas simultaneamente se torna insustentável, pois toda vez que você tenta explicar demais quem você se tornou, acaba diluindo aquilo que levou tanto tempo para construir internamente, como se estivesse pedindo permissão para existir de uma forma que agora já não cabe mais nas expectativas antigas. E é aí que surge um cansaço diferente, não físico, mas existencial. Um cansaço de performar versões aceitáveis de si mesmo apenas para preservar vínculos que talvez sempre tenham dependido da sua adaptação constante. E você começa a perceber que muitas das conexões que antes pareciam naturais estavam silenciosamente condicionadas à sua capacidade de se ajustar, de concordar, de não tensionar, de não romper com a imagem que construíram sobre você ao longo dos anos. E nesse momento, você se vê diante de uma pergunta que ninguém pode responder por você: se vale a pena continuar sendo compreendido à custa de não ser mais quem você realmente está se tornando, ou se é necessário aceitar que, ao mudar internamente, algumas relações inevitavelmente perderão a capacidade de reconhecer a sua nova forma de existir no mundo. Carl Jung descreveu esse momento como uma ruptura inevitável entre aquilo que mostramos ao mundo e aquilo que estamos nos tornando internamente, porque durante grande parte da vida, aprendemos a desenvolver o que ele chamou de persona, uma espécie de identidade social construída a partir da adaptação, das expectativas externas, dos papéis que desempenhamos para sermos aceitos, reconhecidos e pertencentes. A persona é funcional, ela nos permite navegar no ambiente social, estabelecer vínculos, evitar conflitos desnecessários e criar uma imagem coerente de quem somos diante dos outros. Mas o que raramente percebemos é que essa adaptação constante exige concessões silenciosas, pequenas renúncias àquilo que sentimos, pensamos ou desejamos de forma mais autêntica. E com o passar do tempo, essa identidade adaptada deixa de ser apenas uma estratégia social e passa a se confundir com quem acreditamos ser. Até que em algum ponto do desenvolvimento psicológico, algo começa a falhar. Aquilo que antes funcionava perfeitamente já não sustenta mais a mesma sensação de integridade interna. Manter certas posturas passa a gerar desconforto. Repetir determinados comportamentos começa a produzir uma sensação de falsidade difícil de ignorar, como se cada interação exigisse um pequeno afastamento de si mesmo. E é exatamente nesse momento que a persona deixa de ser uma ponte entre você e o mundo e começa a se tornar uma barreira entre você e a sua própria essência. Porque continuar sustentando essa imagem passa a significar trair aquilo que está emergindo de forma mais profunda dentro de você. E Jung afirmava que quando a persona começa a se desintegrar, o indivíduo frequentemente experimenta um período de confusão e isolamento,
pois aquilo que antes garantia pertencimento já não pode mais ser mantido sem custo psicológico, e ao mesmo tempo, aquilo que começa a surgir ainda não foi plenamente integrado à consciência, criando uma tensão interna, onde nenhuma das duas identidades parece completamente viável. E é por isso que tentar voltar a ser quem você era anteriormente raramente resolve o conflito, porque o que está mudando não é apenas o comportamento, mas o eixo central da sua identidade. E qualquer tentativa de restaurar a antiga imagem apenas intensifica a sensação de inadequação, como se você estivesse tentando habitar uma versão sua que já não corresponde mais ao estágio psicológico em que se encontra. E nesse ponto, continuar tentando ser compreendido pode significar interromper um processo interno que exige justamente o oposto, a disposição de tolerar o mal-entendido, enquanto algo mais verdadeiro começa a tomar forma. O conflito que surge nesse estágio não é apenas social, ele é profundamente interno, porque ao mesmo tempo em que existe o impulso de se tornar mais autêntico, também permanece o medo de perder aquilo que sempre garantiu segurança emocional, aceitação e pertencimento. É como se duas forças opostas passassem a disputar espaço dentro de você. De um lado, a necessidade de continuar sendo visto, aprovado e compreendido, e do outro, a crescente incapacidade de continuar se moldando às expectativas externas sem experimentar um sentimento de incoerência interna. E essa tensão raramente se manifesta de forma clara. Muitas vezes ela aparece como ansiedade antes de encontros sociais, como irritação diante de conversas superficiais, como um cansaço inexplicável após interações que antes eram leves, porque aquilo que está sendo exigido nessas situações não é apenas sua presença, mas a manutenção de uma versão sua, que já não representa a totalidade do que você está se tornando. E Jung observava que abandonar a persona pode provocar um tipo específico de isolamento psicológico, não necessariamente porque os outros se afastam imediatamente, mas porque a identificação com papéis antigos começa a se dissolver, criando uma sensação de não pertencimento mesmo em ambientes familiares. E isso pode ser interpretado como frieza, arrogância ou distanciamento por aqueles que ainda se relacionam com a sua antiga identidade, intensificando a culpa e a dúvida sobre se essa mudança interna realmente vale o preço que parece estar sendo pago externamente, porque a necessidade de ser aceito é uma das forças mais primitivas do psiquismo humano, e romper com ela, mesmo que parcialmente, pode ativar medos profundos de rejeição e abandono, levando muitas pessoas a tentarem negociar com a própria autenticidade, ajustando apenas o suficiente para evitar conflitos mais evidentes, mas sem perceber que cada concessão prolonga o conflito ao invés de resolvê-lo, mantendo o indivíduo preso entre duas versões de si mesmo que não conseguem mais coexistir, sem desgaste emocional crescente. E nesse ponto, a tentativa de explicar demais quem você se tornou passa a ser menos uma busca por compreensão e mais uma estratégia inconsciente de preservar vínculos que talvez dependam justamente daquilo que você está sendo chamado a abandonar. É exatamente aqui que muitas pessoas cometem o erro mais comum desse estágio. Ao perceberem o desconforto gerado por essa mudança interna, tentam voltar a ser quem eram antes, como se fosse possível restaurar a antiga versão de si mesmos, apenas retomando antigos comportamentos, antigos padrões de resposta, antigas formas de se posicionar, acreditando que talvez tenham ido longe demais, que talvez estejam sendo rígidos, sensíveis ou até mesmo egoístas, e então passam a explicar mais, a justificar mais, a se adaptar novamente para reduzir o atrito externo que começou a surgir. Mas o que Jung apontava é que quanto mais o ego tenta restaurar a imagem antiga para recuperar a aceitação social, mais o conflito interno se intensifica, porque agora existe consciência sobre aquilo que antes era automático. Existe percepção sobre concessões que antes eram invisíveis, e isso torna impossível sustentar a mesma adaptação sem experimentar um aumento significativo de tensão psíquica, como se cada tentativa de voltar ao padrão anterior exigisse negar uma parte recém-descoberta de si mesmo, e essa negação não passa despercebida pelo inconsciente, gerando irritabilidade,
sensação de vazio, perda de sentido e até mesmo um tipo de exaustão emocional difícil de explicar, porque o desgaste não está apenas nas interações externas, mas na necessidade constante de recalibrar sua própria expressão para evitar ser mal interpretado. E com o tempo, isso cria um ciclo, onde quanto mais você tenta explicar suas mudanças para ser aceito novamente, mais precisa se afastar daquilo que motivou a mudança em primeiro lugar, alimentando uma sensação de estagnação interna, acompanhada de uma adaptação externa que já não traz a mesma sensação de pertencimento. E é nesse momento que se torna evidente que tentar convencer os outros da legitimidade da sua transformação pode significar interromper um processo psicológico que não foi feito para ser validado socialmente, mas integrado internamente, pois o desenvolvimento do self frequentemente exige atravessar períodos em que a compreensão externa diminui na mesma medida em que a coerência interna começa a aumentar. Existe um momento dentro desse processo em que algo começa a mudar silenciosamente na forma como você reage ao afastamento ou ao mal-entendido, porque aquilo que antes gerava urgência para ser explicado agora começa a ser apenas observado, como se a necessidade de justificar suas escolhas perdesse intensidade diante da percepção de que nem toda transformação pode ser traduzida em palavras compreensíveis para quem ainda opera a partir de referenciais antigos sobre você, e isso não significa que o desconforto desapareça imediatamente, mas que ele começa a ser reinterpretado, pois ao invés de ser visto como sinal de erro ou exagero, passa a ser entendido como consequência natural de uma reorganização interna que ainda não encontrou equivalência no ambiente externo. E Jung associava esse momento ao início de uma mudança de centro de gravidade psíquico, onde a validação que antes precisava vir de fora começa gradualmente a ser substituída por uma sensação mais estável de alinhamento interno. E com isso a tentativa de ser compreendido deixa de ser prioridade absoluta, porque você passa a perceber que certas explicações não diminuem a distância, apenas a tornam mais evidente, como se existissem experiências que só podem ser integradas em silêncio antes de serem compartilhadas. E essa mudança não é uma decisão consciente tomada de uma vez, mas o resultado de inúmeras pequenas frustrações acumuladas ao tentar comunicar algo que ainda está em processo de formação dentro de você, criando um espaço onde a ausência de reconhecimento externo já não é automaticamente interpretada como rejeição, mas como parte inevitável de um estágio em que aquilo que está emergindo ainda não pode ser plenamente validado por estruturas sociais que foram construídas a partir da sua antiga identidade. E é por isso que, nesse ponto, o afastamento deixa de ser apenas uma perda e começa a ser percebido também como um espaço necessário para que a nova organização interna possa se estabilizar sem a pressão constante de retornar a padrões que já não refletem o seu estado psicológico atual. Essa mudança marca o início de uma virada psicológica, que nem sempre é reconhecida como tal no momento em que acontece, porque externamente ela pode parecer apenas um afastamento, um silêncio maior, uma diminuição no desejo de se explicar ou de convencer, mas internamente ela representa o começo de uma autonomia que não depende mais da constante confirmação do ambiente, e isso se manifesta de formas sutis, como a capacidade de tolerar ser mal interpretado, sem a necessidade imediata de corrigir a percepção do outro, como a disposição de aceitar que algumas relações podem enfraquecer à medida que você se torna menos previsível dentro dos papéis que antes sustentavam a dinâmica entre vocês. E Jung descrevia esse estágio como um ponto de inflexão no processo de individuação, onde o indivíduo começa a retirar progressivamente a energia psíquica investida na manutenção da persona e a redirecioná-la para a integração de conteúdos mais profundos do self, o que inevitavelmente altera a forma como ele se posiciona no mundo, porque a necessidade de aprovação deixa de ser o principal critério para orientar decisões e passa a dividir espaço com uma exigência crescente de coerência interna. E nesse momento parar de justificar suas escolhas não é um ato de rebeldia ou indiferença, mas um movimento de preservação psíquica,
uma forma de proteger um processo que ainda está se organizando contra interferências externas que poderiam forçar um retorno prematuro a padrões adaptativos. E isso, frequentemente, exige aceitar períodos de solidão que não são apenas sociais, mas também simbólicos, pois representam a transição entre uma identidade construída majoritariamente a partir do olhar do outro e uma identidade que começa a se estruturar a partir de referências internas mais estáveis, tornando possível sustentar escolhas que nem sempre serão compreendidas imediatamente, mas que refletem com maior precisão aquilo que está sendo integrado no nível mais profundo da personalidade. À medida que esse processo avança, algo que antes parecia ser apenas perda começa a revelar um significado diferente, porque o fato de não ser mais compreendido com a mesma facilidade passa a ser interpretado não como falha de comunicação, mas como sinal de que a sua estrutura interna já não está organizada em torno das mesmas referências que sustentavam a antiga persona, e isso altera profundamente a forma como você lida com a solidão que acompanha esse estágio, pois ela deixa de ser apenas ausência de companhia e passa a funcionar como um espaço de reorganização psíquica necessário para que novas integrações possam ocorrer sem a interferência constante de expectativas externas. E Jung enfatizava que o amadurecimento psicológico frequentemente envolve atravessar períodos em que o indivíduo se vê menos refletido no olhar do outro, justamente porque está em processo de construção de uma identidade que não depende mais exclusivamente desse reflexo para existir, e nesse ponto, o afastamento de certas dinâmicas sociais não representa necessariamente rejeição mútua, mas incompatibilidade temporária entre versões de si mesmo, que operam a partir de estágios psicológicos distintos, e é por isso que tentar reduzir essa distância por meio de explicações constantes pode gerar ainda mais desgaste, pois exige que você traduza algo que ainda está sendo formado em termos que pertencem a uma identidade que já não é totalmente sua, criando um descompasso entre aquilo que você vive internamente e aquilo que consegue expressar externamente. E com o tempo essa discrepância se torna difícil de sustentar, sem comprometer a coerência interna que está começando a emergir, tornando cada vez mais evidente que nem toda mudança precisa ser compreendida imediatamente para ser válida, e que, em muitos casos, a ausência de reconhecimento externo acompanha justamente os momentos em que a transformação interna começa a ganhar maior profundidade e estabilidade. Com o tempo, você começa a perceber que não ser compreendido como antes talvez não seja um sinal de que algo deu errado, mas de que algo finalmente começou a se alinhar internamente, porque amadurecer psicologicamente não significa tornar-se mais fácil de entender, mas tornar-se mais fiel àquilo que está sendo integrado dentro de si. E Jung apontava que o desenvolvimento do self inevitavelmente implica atravessar momentos em que a solidão se torna parte do processo, não como punição, mas como consequência natural de abandonar estruturas que dependiam da adaptação constante para se manterem estáveis. E isso exige uma forma diferente de coragem, não a coragem de se afirmar diante dos outros, mas a coragem de sustentar silenciosamente aquilo que ainda não pode ser validado externamente, aceitando que algumas pessoas talvez só consigam se relacionar com versões suas que já não existem mais, e que tentar preservar essas versões pode significar interromper um movimento interno que está justamente te conduzindo a uma forma mais coerente de existir, porque talvez você não tenha se tornado distante demais, difícil demais ou fechado demais. Talvez você apenas tenha parado de negociar partes essenciais de si mesmo em troca de pertencimento imediato. E esse é um dos marcos mais silenciosos do amadurecimento psicológico, quando a necessidade de ser compreendido deixa de orientar todas as suas escolhas e começa a dar lugar a uma sensação mais estável de integridade interna. E se, em algum momento desse vídeo, você sentiu que essa experiência descreve algo que está acontecendo dentro de você agora, talvez valha a pena compartilhar nos comentários o que mais ressoou ou em que ponto desse processo você se encontra, porque muitas vezes perceber que outras pessoas estão atravessando a mesma transição pode tornar esse caminho menos solitário, e se esse tipo de reflexão faz sentido para você,
e contribui para o seu próprio processo de autoconhecimento, considere se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdos que exploram com mais profundidade essas fases silenciosas do desenvolvimento psicológico.